Mariana Águas. Boa tarde, Mariana. Boa tarde e começamos este mercado com um exclusivo da CMTV. O Benfica tem 20 milhões de euros reservados para gastar num guarda-redes. O Clube da Luz quer garantir um titular para a baliza e por isso está disposto a fazer um investimento que chegue aos 20 milhões de euros, isto juntando a transferência aos salários. Contratar um guarda-redes indiscutível neste verão é considerado prioritário na Luz. Depois da tentativa falhada por Silesen, o Benfica tem em Keylor Navas o alvo que se segue. O Benfica quer investir e a CMTV sabe que Keylor Navas está mesmo perto de mudar-se para a Luz. A hipótese de Ruben Dias ser incluído no negócio pelo guarda-redes está também em cima da mesa. O comentador da CMTV, André Ventura, avançou que o Benfica estará disposto a oferecer ao internacional costarriquenho um salário entre os 3 e os 4 milhões de euros por época. Navas chegou a ser apontado ao Futebol Clube do Porto, que, entretanto, saiu da corrida pelo guarda-redes de 32 anos. É mais um exclusivo da CMTV. Sálvio está na Argentina e o empresário do extremo já tem uma reunião marcada com o Boca Juniors. Segundo apurou a CMTV, o representante do jogador do Benfica vai reunir-se na próxima semana com Nicolás Burdiço. O diretor desportivo do Boca já tinha confirmado os contactos com Sálvio. O clube argentino pretende oferecer ao Benfica 50% do passe de Cristian Pavón como parte do pagamento pelo extremo de 28 anos. Pavón joga na mesma posição que Sálvio e com 23 anos já é internacional argentino. O Real Madrid desistiu da contratação de João Félix. O diretor-geral do clube, José Ángel Sánchez, garantiu no dia de ontem ao jornal A Bola que o avançado de 19 anos não faz parte dos planos do Real Madrid. Por outro lado, Félix tem via aberta para transferir-se para o Atlético de Madrid. O conselheiro da direção do Atlético, Miguel Ángel Marín, confirmou à imprensa espanhola que a saída de Griezmann para o Barcelona vai mesmo acontecer. Com a transferência do internacional francês, o Atlético encaixa 120 milhões de euros, precisamente o valor da cláusula de rescisão de João Félix. O técnico Diego Simeone vê no avançado do Benfica o sucessor ideal para Griezmann. Ainda assim, a proposta do clube espanhol, que oferece 60 milhões de euros mais 20 por objetivos, foi rejeitada por Luís Filipe Vieira. O presidente do Benfica não abdica dos 120 milhões e pagos a pronto. O presidente do Real Madrid confirmou que está a negociar com o Benfica a ida de Raúl de Tomás para a Luz. Segundo o jornal A Bola, Florentino Pérez confirmou as negociações, isto à margem da apresentação de Jovic. Já o diretor-geral do Real Madrid, José Ángel Sánchez, revelou que está a negociar diretamente com Luís Filipe Vieira e que o negócio se pode fazer entre os 20 e os 25 milhões de euros. O Valência também está na corrida pelo avançado e caso os espanhóis cheguem aos valores do Benfica, o Real prefere negociar com os compatriotas. O Benfica perdeu a corrida por Dejan Joveljić, que assinou pelo Eintracht Frankfurt. Segundo apurou o jornal Record, os alemães fizeram uma proposta de 4 milhões de euros, mais um por objetivos, que foi aceite pelo Estrela Vermelha, clube que ainda garante 20% de uma futura transferência. A oferta do Benfica pelo jovem avançado sérvio de 19 anos andou entre os 3 milhões e meio de euros. O Real Madrid quer contratar Ruben Dias. O clube espanhol está em negociações com o Benfica por vários jogadores e o nome do defesa português está em cima da mesa. Luís Filipe Vieira colocou a fasquia nos 60 milhões de euros pelo internacional português. O Benfica, por outro lado, quer renovar contrato com o defesa de 22 anos e subir a cláusula de rescisão dos 66 para os 115 milhões de euros. Mas o interesse de vários clubes no jogador está a dificultar o processo. Brahimi continua a ser hipótese para o Benfica. O argelino termina contrato este mês com o Futebol Clube do Porto e não vai ficar no Dragão. O Correio da Manhã já tinha avançado em outubro passado que o Benfica estava disposto a entrar na corrida pelo extremo numa altura em que o processo de renovação estava no impasse.
O argelino acabou mesmo por não renovar com o Futebol Clube do Porto, o que significa que pode sair a custo zero. Também Herrera vai deixar o Dragão, mas ainda não oficializou a anunciada transferência para o Atlético Madrid. O Benfica já garantiu que não está interessado no médio mexicano. Certo é já que Krovinovic vai ser jogador do Vitória de Guimarães na próxima época. O médio croata foi emprestado pelo Benfica ao clube vimaranense até ao final da época 2019-2020. A cedência não contempla qualquer opção de compra. Apesar de Bruno Lage não contar com o jogador, a SAD benfiquista decidiu-se só pelo empréstimo, porque entende que ainda pode fazer um encaixe financeiro com uma futura transferência do jogador. Rafa Silva renovou até 2024 com o Benfica. O avançado de 26 anos prolongou a ligação ao Clube da Luz por mais 3 épocas. Rafa passa a ser um dos mais bem pagos do plantel e a cláusula de rescisão subiu dos 60 para os 80 milhões de euros. À televisão do clube, Rafa explicou que se identifica com o projeto do Benfica e desvalorizou o facto de a última época ter sido considerada por muitos como a melhor da carreira. Não acho que tenha sido a minha melhor época, nem a pior. Nunca analiso isso dessa maneira. Acho que todas as épocas são diferentes da maneira que tem que ser. Não me preocupa nada a época que passou. Agora só estou preocupado com a próxima. Gosto de cá estar. Sempre fui muito bem recebido aqui nesta casa. Estou ao pé da minha família, que é muito importante para mim. E o projeto que o clube tem e sempre me mostrou, foi o que me levou a querer manter este vínculo. A CMTV sabe que Jorge Mendes foi afastado das negociações para a transferência de Bruno Fernandes. O facto de estar concentrado na transferência de João Félix terá sido o motivo que levou o Sporting a afastar o superagente português do negócio de Bruno Fernandes. Os responsáveis leoninos pretendiam uma ajuda extra nesta fase, em que o clube precisa de fazer um encaixe financeiro significativo para equilibrar as contas e poder ir ao mercado. Jorge Mendes representava os interesses do Sporting nas negociações com o Manchester City. A transferência acabou por cair devido à intransigência de Frederico Varandas, que exige 70 milhões de euros pelo internacional português. A primeira proposta do Futebol Clube do Porto por Zé Luís foi rejeitada pelo Spartak Moscovo. O clube russo exige 10 milhões de euros limpos pelo avançado cabo-verdiano e os Dragões não chegaram a esse valor. Segundo o Jornal Record, o Porto vai insistir nesta contratação de Zé Luís com uma nova proposta. Os Dragões já chegaram a acordo com o jogador para um contrato de 4 épocas com um salário de 1,5 milhão de euros por ano. Zé Luís aceitou baixar o salário para jogar no Dragão. Falta agora o acordo entre o Futebol Clube do Porto e o Spartak Moscovo. Gianluigi Buffon está a caminho do Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição já deu indicação à SAD Portista que o guarda-redes de 41 anos é a opção prioritária para substituir Iker Casillas na baliza. O Futebol Clube do Porto está disposto a fazer um esforço financeiro para contratar o internacional italiano que recebia 5 milhões de euros limpos por ano no Paris Saint-Germain. Em declarações ao Jornal Record, o agente do guarda-redes confirmou que houve uma abordagem do Futebol Clube do Porto. O salário é a principal dificuldade para a contratação do guarda-redes italiano. Daqui a pouco vamos também dar novidades sobre o processo de Iker Casillas, mas para já olhamos para o ataque do Porto. O Marega pode estar a caminho do Liverpool. O nome do avançado portista tem sido apontado nas últimas horas ao campeão europeu. O eventual interesse do Liverpool foi notícia na imprensa inglesa e no site Futmercato, especializado no mercado de transferências. O avançado maliano já mostrou vontade de sair para a Inglaterra. West Ham, Wolverhampton e Leicester já mostraram interesse em Marega, mas nenhum clube se aproximou do valor exigido pelo Futebol Clube do Porto. A SAD dos Dragões está disposta a vender o avançado neste verão, mas quer encaixar um valor próximo da cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.
Ainda no ataque portista, Soares está muito perto de deixar o Futebol Clube do Porto. Segundo o jornal Record, o avançado dos Dragões tem em mãos duas propostas, uma de um clube chinês e outra de um clube russo. As negociações estão muito avançadas, mas o Futebol Clube do Porto já fez saber que só deixa os jogadores sair se a proposta for acima dos 30 milhões de euros. No entanto, as condições agradam ao avançado de 28 anos, que poderá ter um salário anual 4 ou 5 vezes superior ao que recebe no Dragão. Como ponto de partida para a nossa conversa neste mercado, um exclusivo da CMTV. O Benfica tem 20 milhões de euros reservados para gastar num guarda-redes. O Clube da Luz quer garantir um titular para a baliza e, por isso, está disposto a fazer um investimento que chegue aos 20 milhões de euros, isto juntando a transferência aos salários. Contratar um guarda-redes indiscutível neste verão é considerado prioritário na Luz. Depois da tentativa falhada por Silesen, o Benfica tem em Keylor Navas o alvo que se segue. E sobre esse processo, a CMTV sabe que Keylor Navas está muito perto de mudar-se para a Luz. A hipótese de Ruben Dias ser incluído no negócio pelo guarda-redes está também em cima da mesa. O comentador da CMTV, André Ventura, avançou que o Benfica estará disposto a oferecer ao internacional costarricanho um salário entre os 3 e os 4 milhões de euros por época. Navas chegou a ser apontado ao Futebol Clube do Porto, que, entretanto, saiu da corrida pelo guarda-redes de 32 anos. A baliza do Benfica abre a nossa conversa neste mercado com o Bernardo Ribeiro, diretor do Jornal Record. Boa tarde, Bernardo. 20 milhões de euros que o Benfica tem reservados para um guarda-redes. Chegam, pelo que sabes, para contratar Keylor Navas? Vai ser necessária alguma boa vontade, tanto de Keylor Navas como do Real Madrid. Porque Keylor Navas tem um salário maior do que me parece que o Benfica está disposto a oferecer. No entanto, vir para o Benfica permitiria a Keylor Navas continuar na Champions e jogar num clube e num país onde acredito que Brian Ruiz lhe tenha dado boas indicações, eles que são bons amigos, e Brian Ruiz também gostou muito de viver em Lisboa, portanto penso que isso poderá ser um fator muito importante na negociação para o Benfica. É verdade que a direção do Benfica está à procura de um guarda-redes. Não é que o Benfica não goste de Odisseia Vlachodimos, é um guarda-redes que é apreciado, mas o Benfica quer um guarda-redes que seja um titular indiscutível, um homem que saiba jogar com os pés, que saiba sair da baliza de outra forma, e por isso, depois de Silesen, Keylor Navas está de facto a ser o próximo alvo. Está próximo do Benfica nesta altura, pelo que sabemos, é um dossiê prioritário na Luz. Avançamos com mais um exclusivo da CMTV. Sálvio está neste momento na Argentina e o empresário do extremo já tem uma reunião marcada com o Boca Juniors. Segundo apurou a CMTV, o representante do jogador do Benfica vai reunir-se na próxima semana com Nicolás Burdiço. O diretor desportivo do Boca já tinha confirmado os contactos com Sálvio. O clube argentino pretende oferecer ao Benfica 50% do passe de Cristian Pavón como parte do pagamento pelo extremo de 28 anos. Pavón joga na mesma posição e com 23 anos já é internacional argentino. Negociações com o Boca Juniors. Na próxima semana há esta reunião. Bernardo Ribeiro, parece que pela vontade de Sálvio e Benfica este processo pode fazer-se? Sálvio, tenho mais dúvidas. Eu acho que Sálvio prefere de longe continuar a viver em Lisboa e no Benfica do que ir para o Boca Juniors. No entanto, Sálvio também entenderá, como até pelo final da época que viveu, que perdeu algum espaço na equipa do Benfica. Para além disso, há aqui este toque que é Pavón, que é um extremo muito habilidoso. Pode ser aqui um fator decisivo nas negociações com o Benfica? Pode ser o fator decisivo, mas eu até diria mais porque o Benfica terá mais interesse em Pavón do que... Ou seja, é mais importante Pavón para o Benfica do que perder Sálvio. Para além disso, eu acho que há aqui outro ponto, que é o Benfica, quando renovou com Sálvio, deu-lhe um salário muito alto. Porquê? Acima de 2 milhões limpos? Sim, a roçar os 2,5 milhões. E porquê? Porque era um jogador muito importante para Rui Vitória. Com Bruno Lage, ele perdeu essa importância. E eu diria que o Benfica gostaria provavelmente de trocar de extremo e passar esse ordenado que paga a Sálvio a um extremo tão eficaz e tão interessante como é Pavón.
E pelo que sabemos, o Boca Juniors também está disposto a incluir 50% do passe deste jogador argentino, Cristiano Pavón, nestas negociações por Sálvio. Avançamos agora porque o Real Madrid desistiu da contratação de João Félix. O diretor-geral do clube, José Ángel Sánchez, garantiu ao jornal A Bola que o avançado de 19 anos não faz parte dos planos do Real Madrid. Por outro lado, Félix tem via aberta para transferir-se para o Atlético Madrid. O conselheiro da direção do Atlético, Miguel Ángel Marín, confirmou à imprensa espanhola que a saída de Griezmann para o Barcelona vai mesmo acontecer. Com a transferência do internacional francês, o Atlético encaixa 120 milhões de euros, precisamente o valor da cláusula de rescisão de João Félix. O técnico Diego Simeone vê no avançado do Benfica o sucessor ideal para Griezmann. Ainda assim, a proposta do clube espanhol, que oferece 60 milhões de euros, mais 20 por objetivos, foi rejeitada por Luís Filipe Vieira. O presidente do Benfica não abdica dos 120 milhões de euros pelo jovem avançado. Nesta altura, Bernardo Ribeiro, o Atlético de Madrid é ou não o destino mais provável para João Félix? Eu não diria que é o destino mais provável, mas é facilmente perceptível que é o clube que dá a conhecer de forma mais efetiva o seu interesse mais do que real em João Félix. Há aqui um problema que, tendo encaixado 120 milhões pela saída de Griezmann, o Atlético de Madrid não está, obviamente, não quer gastar esse valor todo em João Félix. E nós sabemos que o Benfica já disse que João Félix só sai por 120 milhões. Mesmo tendo em conta as excelentes relações que existem entre Benfica e Atlético de Madrid e mesmo tendo Jorge Mendes pelo meio, que também tem excelentes relações com os dois emblemas, eu acho que esse problema aqui é inultrapassável, a não ser, e há aqui outra pedra de toque, a não ser que o Atlético de Madrid tenha para incluir no negócio jogadores que interessem de facto ao Benfica. Já se falou de Correa, que é um jogador em quem o Benfica já esteve interessado, e eu, Mariana, acredito que o negócio só se poderia fazer se fossem, imagina, os 60 milhões de euros, os 20 milhões por objetivos e depois um ou dois jogadores de muito talento. Não podiam ser jogadores a sério, Correia, mais um jogador que interesse para uma das posições em que o Benfica tem procurado jogadores, porque se não for assim, por muito interesse que haja do Atlético de Madrid, eu acho que vai ser difícil o negócio acontecer. Já continua na corrida o Atlético, tal como acontece com o Manchester City. Ainda no ataque do Benfica, mas no sentido contrário, o presidente do Real Madrid confirmou que está a negociar com o Benfica a ida de Raúl de Tomás para a Luz. Segundo o jornal A Bola, Florentino Pérez confirmou as negociações, isto à margem da apresentação de Jovic. Já o diretor-geral do Real Madrid, José Ángel Sánchez, revelou que está a negociar diretamente com Luís Filipe Vieira e que o negócio se pode fazer entre 20 e 25 milhões de euros. O Valência também está na corrida pelo avançado e caso os espanhóis cheguem aos valores do Benfica, o Real prefere negociar com os compatriotas. Pelas informações que tens, Bernardo, neste momento Raúl de Tomás está mais próximo do Benfica ou do Valência? Eu acho que poderá estar mais próximo do Benfica. Como sabes, o recorde tem dito desde o início que De Tomás é o ponta de lança escolhido por Bruno Lage e Luís Filipe Vieira. Havia aqui o problema da primeira proposta do Benfica ter sido de 12 milhões e o Real ter respondido com 35. Eu diria que isso ainda foram resquícios daquela novela negativa que houve entre Real e Benfica a propósito de Garay. As coisas têm evoluído e hoje, de facto, houve esta confirmação. Eu acho que, para já, o Valência está envolvido naquele jogo que ditou a passagem à Champions, que está a ser investigado em Espanha, e vamos ver o que é que isso vai dar no futebol espanhol. Para além disso, o interesse de Tomás é mesmo a primeira opção do Benfica. Eu acho que o Luís Filipe Vieira vai fazer um esforço muito grande para dar este jogador a Bruno Lage, e estando já num patamar de 20 milhões, eu acho que aqui, mais coisa, menos coisa, o negócio se pode fazer. E como sabemos, há aqui conversações entre o Real Madrid e o Benfica relativamente a vários jogadores, o que pode influenciar cada um dos processos, nomeadamente este de Raúl de Tomás. Algo que falhou o Benfica foi a corrida por Dejan Joveljić, que assinou pelo Eintracht Frankfurt. Segundo o jornal Record, os alemães fizeram uma proposta de 4 milhões de euros, mais um por objetivos, aceite pelo Estrela Vermelha, clube que ainda garante 20% de uma futura transferência. A oferta do Benfica pelo jovem avançado sérvio de 19 anos andou entre os 3,5 milhões de euros. Qual é que era o objetivo do Benfica em relação a este jogador? Seria alguém mais para o futuro ou não?
Sim, alguém mais para o futuro. Um jogador que tem dado nas vistas no seu país, um jogador com golo, mas ainda assim um jogador por quem o Benfica não podia dar uma verba demasiado alta. Porquê? Porque não é um jogador ainda com provas dadas. Eu acho que aqui passa muito também pelo o enorme encaixe que o Eintracht fez com o Jovic e, no fundo, aposta neste jovem com tempo para ver o que é que dá, e com 4 milhões de euros mais um para objetivos acaba por ganhar a corrida. Continuamos no mercado do Benfica, agora com o centro da defesa, porque o Real Madrid quer contratar Rúben Dias. O clube espanhol está em negociações com o Benfica por vários jogadores e o nome do defesa português está em cima da mesa. Luís Filipe Vieira colocou a fasquia nos 60 milhões de euros pelo internacional português. O Benfica quer renovar contrato com o defesa de 22 anos e subir a cláusula de rescisão dos 66 para os 115 milhões de euros, mas o interesse de vários clubes no jogador está a dificultar o processo. Em Espanha foi dado como certo o interesse do Real Madrid em Rúben Dias. Segundo o conhecido programa Chiringuito, o Real quer contratar o defesa do Benfica e o avançado Raúl de Tomás pode ser envolvido no negócio. La última, el Madrid pregunta por un futbolista. Atención, ¿quién es? Rubén Díaz, central del Benfica. Y podría entrar en la operación con De Tomás. Pode acontecer aqui um envolvimento de Raúl de Tomás no negócio por Rúben Dias? Bernardo? Bem, este jornalista é uma fonte bem colocada no Real Madrid, um jornalista muito, muito próximo do Real. Portanto, alguma coisa haverá aqui com certeza. Agora a questão é, vamos lá ver, eu acho que o Benfica vai escolher um jogador para vender, e se esse jogador for João Félix, não tem qualquer necessidade de vender Rúben Dias. Parece-me que o projeto do Benfica é manter os líderes de balneário e fazer uma equipa para a Champions também na próxima época. Portanto, aqui o que é que eu acho? Eu acho que ou o Real bate a cláusula ou vai ser um negócio difícil. Porque aí já, vamos lá ver, se Luís Filipe Vieira diz que não vai vender nenhum jogador da formação e de repente vende se calhar os 2 jogadores mais categóricos desta época, não é? Rúben Dias, que é um líder dentro e fora de campo, e João Félix, que é um dos grandes talentos do campeonato. Portanto, eu acho que o que pode acontecer, parece-me, Mariana, é que se o Benfica conseguir reter João Félix, aí, quem sabe, para ter De Tomás e não ter que gastar tanto dinheiro no jogador, o Benfica poderia, por exemplo, vender Rúben Dias pela cláusula e receber menos dinheiro recebendo De Tomás. Vamos ver isto. Eu acho que estes são negócios que ainda podem demorar algum tempo, ainda que o Real Madrid esteja neste momento a fazer negócio atrás de negócio, não é? Já fez Jovic, já fez Mendy, Hazard. Vamos ver. Tenho algumas dúvidas, mas se ainda diz que existe alguma coisa, é porque existe. E a cláusula de Rúben Dias, como confirmou Luís Filipe Vieira na última Assembleia Geral do Benfica, é neste momento de 66 milhões de euros. O Benfica quer subi-la para os 115 milhões de euros. Agora, um jogador apetecível e que está sem clube, Brahimi, é hipótese para o Benfica. O argelino termina contrato este mês com o Futebol Clube do Porto e tudo indica que não vai ficar no Dragão. O Correio da Manhã já tinha avançado em outubro passado que o Benfica estava disposto a entrar na corrida pelo extremo, numa altura em que o processo de renovação estava num impasse. O argelino acabou mesmo por não renovar com o Futebol Clube do Porto, o que significa que pode sair a custo zero. Também Herrera vai deixar o Dragão, mas ainda não oficializou a anunciada transferência para o Atlético Madrid. O Benfica já garantiu que não está interessado no médio mexicano. Quanto a Brahimi, Bernardo Ribeiro, será ou não uma hipótese para o Benfica, tendo em conta que também já fomos conhecendo alguns valores pedidos por Brahimi, por exemplo, no campeonato turco, e estamos a falar de valores muito altos? Parece-me complicado, porque não parece um jogador... Quer dizer, das duas uma. Ou o Benfica tem aqui a vontade de chatear o seu grande rival e diria quase inimigo, entre aspas, nesta altura, ou então, quer dizer, sabendo que o empresário do Brahimi pediu 20 milhões por 3 anos de contrato, e olhando à idade de Brahimi, não me parece que esse seja um investimento muito inteligente.
Agora, claro que aqui no futebol às vezes há momentos e há outras razões para além do rendimento desportivo. Eu acho que Brahimi é um excelente jogador, é um ala muito talentoso, um médio que dá qualquer coisa de diferente ao futebol, mas parece-me que está a pedir valores que não são para o campeonato português. Eu acho que por estes valores o Futebol Clube do Porto fez muito bem em não renovar, e parece-me que o Benfica não devia cair neste engodo. Acho que é dinheiro a mais para o rendimento de Brahimi. Mas vamos ver. Não posso dizer que não vai acontecer. Não me parece um bom negócio nesta altura. Continua com um futuro indefinido Brahimi, e quanto a Herrera, ainda não foi oficializado no Atlético de Madrid. Avançamos agora com uma notícia, uma transferência que já está certa. Krovinovic vai mesmo ser jogador do Vitória de Guimarães na próxima época. O médio croata foi emprestado pelo Benfica ao clube vimaranense até ao final da época 2019-2020. A cedência não contempla qualquer opção de compra. Apesar de Bruno Lage não contar com o jogador, a SAD benfiquista decidiu-se só pelo empréstimo porque entende que ainda pode fazer um encaixe financeiro com uma futura transferência do jogador. Este foi o melhor desfecho para todas as partes, ou para Krovinovic é aqui também dar um passo atrás na carreira, Bernardo? Não. Quer dizer, claro que não perdeu espaço no Benfica e vai para o Vitória de Guimarães. Ainda assim, não me parece que Krovinovic tenha que ver isso como um passo atrás na carreira. Eu acho que o que Krovinovic tem que provar ao Benfica e a si próprio é que é o mesmo jogador que era antes da lesão. Krovinovic era um jogador que estava a encantar os benfiquistas e os portugueses, era um jogador que estava a afirmar-se no meio-campo do Benfica de uma forma fantástica. Depois teve uma lesão muito grave e muito chata. Há também a mudança no sistema tático do Benfica, com a entrada de Bruno Lage. E depois, para além disso, com a chegada de Bruno Lage, ele perde mesmo espaço, não é? Quer dizer, era um jogador que quase não teve minutos, fez um jogo na Liga Europa e muito pouco mais. O que é que cabe a Krovinovic aqui neste momento? O Vitória de Guimarães foi o quinto classificado esta época, é um clube com um projeto esportivo interessante. Krovinovic tem que mostrar, estar um ano no Guimarães e mostrar que é o mesmo homem que era antes e aí voltar ao Benfica. Portanto, se voltar ao Benfica não será um passo atrás. Agora vamos ver se consegue inverter esta tendência da perda de espaço do Benfica e se consegue ainda ter capacidade de revolta, de sangue, de querer mostrar que é jogador para o Benfica. Está emprestado e não há qualquer opção de compra neste negócio por Krovinovic. Fechada também está a renovação de Rafa Silva, renovou até 2024 com o Benfica. O avançado de 26 anos prolongou a ligação ao Clube da Luz por mais 3 épocas. Rafa passa a ser um dos mais bem pagos do plantel e a cláusula de rescisão subiu dos 60 para os 80 milhões de euros. À televisão do clube, Rafa explicou que se identifica com o projeto do Benfica e desvalorizou o facto de a última época ter sido considerada por muitos como a melhor da carreira. Não acho que tenha sido a minha melhor época, nem a pior. Nunca analiso isso dessa maneira. Acho que todas as épocas são diferentes da maneira que tem que ser. Não me preocupa nada a época que passou. Agora só estou preocupado com a próxima. Gosto de cá estar. Sempre fui muito bem recebido aqui nesta casa. Estou ao pé da minha família, que é muito importante para mim, e o projeto que o clube tem e sempre me mostrou foi o que me levou a querer manter este vínculo. Esta renovação de Rafa Silva afasta por completo a hipótese de ser negociado neste mercado de verão, Bernardo? Não diria que afasta por completo, mas mostra que a vontade do Benfica é manter o jogador. Rafa fez... Eu não percebo muito bem estas declarações de Rafa, porque eu não percebo como é que ele não vê que fez de facto a melhor época desde que está no Benfica. Rafa foi um jogador importantíssimo nesta reconquista do Benfica, foi um jogador que criou desequilíbrios, um jogador que ganhou golo, um jogador que ganhou compromisso com a equipa. Portanto, Mariana, eu diria que o Benfica faz muito bem em renovar, o Benfica faz muito bem em apostar em Rafa, e eu acho que Rafa é um dos jogadores para fazer a diferença na próxima época no plantel do Benfica. Foi um indiscutível na última época, decisivo para o desfecho do último campeonato, tal como foi na equipa do Sporting.
uma figura incontornável, Bruno Fernandes, e sobre esse processo a CMTV sabe que Jorge Mendes foi afastado das negociações para a transferência de Bruno Fernandes. O facto de estar concentrado na transferência de João Félix terá sido o motivo que levou o Sporting a afastar o superagente português do negócio de Bruno Fernandes. Os responsáveis leoninos pretendiam uma ajuda extra nesta fase em que o clube necessita de fazer um encaixe financeiro significativo para equilibrar as contas e poder ir ao mercado. Jorge Mendes representava os interesses do Sporting nas negociações com o Manchester City. A transferência acabou por cair devido à intransigência de Frederico Varandas, que exige 70 milhões de euros pelo internacional português. Este é um processo que também neste momento está a ser estudado na redação do Correio da Manhã, tem sido acompanhado muito de perto este processo de Bruno Fernandes. Na redação do Correio da Manhã está a jornalista Andreia Candeias. Andreia, boa tarde. Qual é que é neste momento o ponto da situação? Muito boa tarde, Mariana. É isso mesmo que vamos saber com o Mário Figueiredo, ele que tem estado a acompanhar de perto este processo de Bruno Fernandes. E que novidades tens das últimas horas deste que é um negócio que parece ainda não estar fechado? É verdade. Aqui o grande problema era Jorge Mendes tinha estado inicialmente com o Manchester City a defender os interesses do Sporting. Em relação ao Manchester United, Jorge Mendes foi colocado de parte. Ou seja, os dirigentes do Sporting perceberam que Jorge Mendes estaria mais interessado em vender João Félix, 120 milhões, uma comissão de 10% de 12 milhões de euros e, portanto, Bruno Fernandes estaria a ficar um pouco para trás. Então, Frederico Varandas assumiu o processo e é ele que quer resolver isto. A porta a Jorge Mendes não está fechada, porque Jorge Mendes, se apresentar uma proposta, será recebido, mas para já, a haver o interesse do United, será Frederico Varandas a tratar. A proposta nunca será abaixo dos 70 milhões de euros. O que sabemos agora de hoje, apesar de Frederico Varandas estar a assistir ao jogo de futebol, de futsal entre o Sporting e o Benfica, é que o marroquino Khalid não vem para o Sporting. O Sporting não faz parte dos planos do Sporting. É um jovem avançado de 21 anos, mas que está fora de equação para Marcelo Kaiser. Muito bem, vais continuar a acompanhar esses dossiês num dia em que Mariana, como sabemos, Frederico Varandas assumiu essa pasta de Bruno Fernandes. O City está então de fora, mas o presidente leonino acredita que Bruno Fernandes vai sair pelos 70 milhões de euros. E o destino mais provável continua a ser Inglaterra para este jogador Bruno Fernandes, quanto a este afastamento de Jorge Mendes, Bernardo, que estava a representar os interesses do Sporting. Surpreende ou faz sentido, tendo em conta também o processo de João Félix? Não só me surpreende, como é um afastamento do próprio Jorge Mendes. Ou seja, Jorge Mendes, para trabalhar uma transferência, não pega nela a meio do caminho. O Sporting, se queria vender Bruno Fernandes pelos valores que Jorge Mendes costuma vender, deveria ter falado com Jorge Mendes muito mais cedo e devia ter entregue este processo em exclusivo a Jorge Mendes. Ao pedir ajuda a Jorge Mendes, quando, por exemplo, o empresário de Bruno Fernandes anda a oferecer Bruno Fernandes ao Tottenham, depois anda a oferecer Bruno Fernandes ao Inter de Milão, quer dizer, não é assim que Jorge Mendes trabalha. Jorge Mendes tem os dossiês, como disse, em exclusivo e confesso que achei sempre muito estranho que o empresário português aceitasse uma coisa destas. Portanto, acho perfeitamente normal que ele esteja fora desta corrida e, aliás, eu acho que o Sporting está aqui a jogar em dois tabuleiros neste momento. Está a jogar no tabuleiro de poder encaixar muito dinheiro com Bruno Fernandes, os tais 70 milhões exigidos por Frederico Varandas, ou não chegar a uma proposta tão alta e o Sporting tentar ainda mais uma vez a renovação de Bruno Fernandes. Parece-me que o Sporting ainda não perdeu essa esperança, porque ainda não chegou a uma proposta digna desse nome, e se assim for, eu acho que o Frederico Varandas vai se sentar com Bruno Fernandes e vai pedir-lhe para ficar e para renovar. Certo é que é um processo prioritário no Sporting. Quanto ao Benfica, é um exclusivo da CMTV. O Benfica tem 20 milhões de euros reservados para gastar num guarda-redes. O Clube da Luz quer garantir um titular para a baliza e, por isso, está disposto a fazer um investimento que chegue aos 20 milhões de euros, isto juntando a transferência aos salários. Contratar um guarda-redes indiscutível neste verão é considerado prioritário na Luz. Depois da tentativa falhada por Silesen, o Benfica tem em Keylor Navas o alvo que se segue.
E sobre o processo de Keylor Navas, a CMTV sabe que está perto o guarda-redes costarriquenho de mudar-se para a Luz. A hipótese também de Ruben Dias a ser incluído no negócio pelo guarda-redes está em cima da mesa. O comentador da CMTV, André Ventura, avançou que o Benfica estará disposto a oferecer ao internacional costarriquenho um salário entre os 3 e os 4 milhões de euros por época. Navas chegou a ser apontado ao Futebol Clube de Porto, que, entretanto, saiu da corrida pelo guarda-redes de 32 anos. É um alvo prioritário. André Candeias, novamente em direto da redação do Correio da Manhã. Qual é que é, neste momento, o ponto da situação? O quão perto está Keylor Navas do Benfica? É de facto um alvo prioritário para os encarnados e Filipe Ferreira. Quão perto então está Keylor Navas de ir até rumar ao Estádio da Luz? Bom, ao que a CMTV apurou, o Benfica tem neste momento 20 milhões para dar por um guarda-redes de topo e, efetivamente, Keylor Navas é o guarda-redes que o Benfica procura e pretende, depois de gorada também a contratação do holandês Silesen do Barcelona. É um negócio que tem pernas para andar, até porque o Benfica poderá ter o trunfo Ruben Dias, que é um central que o Real Madrid também pretende, o que pode, de alguma forma, facilitar o negócio do costarriquenho. Keylor Navas é a prioridade para o Benfica neste momento. E o Benfica, com essa disponibilidade, pôs de parte, por assim dizer, esses 20 milhões. O Benfica, portanto, tem esses 20 milhões para dar por um guarda-redes de topo, caso seja necessário, ou então seja envolvido no negócio Ruben Dias, o que poderá fazer baixar as pretensões do costarriquenho, que também quer sair a custo zero do Real Madrid. Keylor Navas não está feliz em Madrid, poderá então, Mariana, ganhar uma nova vida aqui aqui em Lisboa, no Estádio da Luz. E antes de aí voltarmos para percebermos qual é que é neste momento o ponto de situação sobre Sálvio, vamos atualizar a informação sobre o extremo argentino do Benfica com o exclusivo da CMTV. Sabemos que Sálvio está na Argentina e o empresário do extremo já tem uma reunião marcada com o Boca Juniors. Segundo apurou a CMTV, o representante do jogador do Benfica vai reunir-se na próxima semana com Nicolás Burdiço. O diretor desportivo do Boca já tinha confirmado os contactos com Sálvio. O clube argentino pretende oferecer ao Benfica 50% do passe de Cristian Pavón como parte do pagamento pelo extremo de 28 anos. Pavón joga na mesma posição que Sálvio e com 23 anos já é internacional argentino. Esta hipótese, Andréa Candeias, de Pavón ser incluído no negócio por Sálvio, agrada ou não ao Benfica? Mais uma vez, o Filipe Ferreira está com a pasta de Benfica e, nomeadamente, com esta pasta de Sálvio e podendo ser Pavón incluído também neste negócio, Filipe. Cristian Pavón é um dos objetivos do Benfica para reforçar a frente de ataque, à semelhança de Raúl Tomás. O Boca Juniors, detentor do passe do avançado de 23 anos, quer Toto Sálvio. O Benfica também estará na disposição de colocar o extremo argentino no negócio. O Sálvio está na Argentina e poderá haver efetivamente desenvolvimentos nas próximas horas, estando inclusive, ao que o SEMA apurou, marcadas algumas reuniões entre dirigentes do Boca Juniors e o jogador e os seus representantes. Numa primeira fase, Sálvio até descartou essa hipótese, mas agora, como sabemos e como já disseste, está mesmo na Argentina, por isso parece aqui ter mudado de opinião ao meio deste processo. O mercado é mesmo isso. Muitas das vezes as primeiras abordagens não convencem os jogadores, mas depois, mais milhão, menos milhão, conseguem efetivamente convencer os jogadores. Sálvio está há muitos anos na Europa e, obviamente, com 28 anos, poderia ver com bons olhos regressar ao seu país e logo para um dos maiores clubes da Argentina. Sálvio, então, que poderá estar de saída da Luz. O Filipe vai continuar aqui a acompanhar este processo de perto, porque, Mariana, como já referimos, Sálvio está na Argentina e, por isso, brevemente e nas próximas horas, certamente vamos ter novidades sobre este caso. E já vamos voltar ao teu contacto, mas na redação do jornal Record e com o ponto da situação sobre João Félix. Para já, aquilo que sabemos é que o Real Madrid desistiu da contratação do avançado de 19 anos do Benfica. O diretor-geral do clube, José Ángel Sanches, garantiu ao jornal A Bola que o avançado de 19 anos não faz parte dos planos do Real Madrid. Por outro lado, o Félix tem via aberta para transferir-se para o Atlético Madrid. O conselheiro da direção do Atlético, Miguel Ángel Marín, confirmou à imprensa espanhola
espanhola que a saída de Griezmann para o Barcelona vai mesmo acontecer. Com a transferência do internacional francês, o Atlético de Madrid encaixa 120 milhões de euros, precisamente o valor da cláusula de rescisão de João Félix. O técnico Diego Simeone vê no avançado do Benfica o sucessor ideal para Griezmann. Ainda assim, a proposta do clube espanhol, que oferece 60 milhões de euros mais 20 por objetivos, foi rejeitada por Luís Filipe Vieira. O presidente do Benfica não abdica dos 120 milhões de euros pelo jovem avançado e, nesta altura, Andréa Candeias, agora em direto da redação do Jornal Record, há alguma novidade sobre o futuro de João Félix? Com essa nota, Mariana, da confirmação da saída de Griezmann, que vai também dar no caso Atlético de Madrid, alguns milhões que podem ser investidos em João Félix. Luís Pedro Sousa, o Jornal Record está a acompanhar naturalmente de perto todas as movimentações neste caso. Que novidades é que há, tendo em conta que foi então como se oficializado que Griezmann está mesmo de saída? Boa tarde. Assistimos nas últimas horas realmente a um novo episódio muito importante no processo de transferência de João Félix. O Atlético de Madrid ficou com um lugar disponível para o jogador. O João Félix e Griezmann ocupam praticamente a mesma posição, desempenham as mesmas funções e ficou com dinheiro fresco para contratar, para ir ao mercado e contratar um jogador de grande qualidade para aquela posição que poderá ser João Félix. Sabemos, no entanto, que o Benfica não abdica da tal cláusula de 120 milhões de euros. De qualquer forma, à medida que o tempo vai passando, eu tenho algumas dúvidas que Luís Filipe Vieira continue tão firme nessa intenção de obrigar o clube comprador a bater a tal cláusula de 120 milhões de euros. Não nos vamos esquecer que João Félix tem propostas no valor de 6 milhões de euros limpos só para ele. O Benfica oferece-lhe no máximo 3 milhões e meio numa eventual renovação e João Félix, como é evidente, se começar a perceber que não vai ter acesso a esse contrato, vai começar a fazer pressão. Eu julgo que num futuro próximo a tal expressão muito em voga no defesa, que é o não cortar as pernas, vai ser ouvida muitas vezes. Luís Filipe Vieira, que já usou precisamente essa expressão e, como vimos então com a saída de Griezmann já confirmada, tem o Atlético milhões para gastar e, Mariana, como temos dito, o alvo principal é João Félix, um dossiê que se espera que fique fechado ainda esta semana. E um dossiê que vamos continuar, obviamente, a acompanhar de muito perto. Avançamos agora com o Futebol Clube do Porto, porque Marega pode estar a caminho do Liverpool. O nome do avançado portista tem sido apontado nas últimas horas ao campeão europeu. O interesse do Liverpool foi notícia na imprensa inglesa e no site Futmercato, especializado no mercado de transferências. O avançado maliano já mostrou vontade de sair para a Inglaterra. West Ham, Wolverhampton e Leicester já mostraram interesse em Marega, mas nenhum clube se aproximou do valor exigido pelo Futebol Clube do Porto. A SAD dos Dragões está disposta a vender o avançado neste verão, mas quer encaixar um valor próximo da cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Já no último verão, Bernardo Ribeiro, Marega tinha mostrado disposição para sair, acabou por renovar contrato com a promessa de que este ano poderia sim sair. Está próximo de acontecer esse desfecho ou não? Vamos ver, vai depender da proposta que chega ao Futebol Clube do Porto, porque Marega já o ano passado protagonizou um incidente no início da época por não ter saído. Eu acho que este ano quer mesmo sair. Ainda assim, devo dizer-te que para o Liverpool me parece difícil, pelo menos para jogar de caras no 11 Liverpool, porque o tridente ofensivo do Liverpool não tem... A qualidade é tanta, Firmino, Salah, Mané, é difícil ver aqui onde encaixa Marega. Agora, eu acho que Marega é um jogador muito interessante para o campeonato inglês, mas não para uma equipa como o Liverpool, para uma equipa, eu diria, um pouco mais abaixo, e 40 milhões de euros não é um valor proibitivo para uma equipa inglesa mais pequena, tendo em conta o que estas equipas encaixam de direitos televisivos. Vamos ver, eu acho que o Porto tem aqui um dilema, que é já perdeu muitos jogadores, uns vendidos, outros a custo zero, mas também precisa de encaixar dinheiro, tendo em conta a sua situação financeira e o fair play financeiro. Marega eu acho que é uma boa hipótese para sair, mas, por exemplo, não poderão sair, acho eu, Marega, Soares e Aboubakar.
no fundo, chegando as propostas, vamos ver se será Soares para a China, se será Marega para a Inglaterra, vamos ver. Agora que é um potencial vendido, é. Daqui a pouco vamos falar também sobre Soares, quanto esta hipótese de Liverpool surgiu na imprensa inglesa e também no site Futmercato, tem sido investigada nas redações da CMTV, do Correio da Manhã e do jornal Record. Afinal, André Candeias, confirma-se ou não este interesse do Liverpool no avançado do Porto? E o Luís Pedro Sousa tem estado em contacto também com a redação do Norte do Record. Luís, confirma-se ou não que o Liverpool entra na corrida por Marega? Tem chamado muito a atenção de clubes ingleses? Para já ainda não podemos confirmar, estamos a investigar, estamos a tentar apurar a veracidade dessa informação. De qualquer forma, em termos teóricos, vá lá, tem toda a lógica. A Marega destacou-se na Liga dos Campeões em 2 jogos frente ao Futebol Clube do Porto. Não marcou, não propriamente pelos golos que marcou, mas pelas oportunidades que criou, pelo pânico que muitas vezes levou à defesa do Liverpool. O Liverpool sentiu muitas dificuldades perante o Futebol Clube do Porto, nomeadamente frente à Marega, e é natural que o jogador tenha ficado na retina dos ingleses e eles estejam de alguma forma a equacionar uma possível abordagem ao Futebol Clube do Porto. Estamos a falar também de valores que não são proibitivos para uma equipa como o Liverpool, mas Mariana, para já é uma informação que ainda não está confirmada. Fala-se desse interesse, mas ainda não há dados concretos que apontem nesse sentido. O que é certo é que o Futebol Clube do Porto, mesmo sem garantida a saída de Marega e de Soares, há essa hipótese, mas ainda não estão confirmadas, já está a estudar alternativas para o ataque e a primeira proposta do Porto por Zé Luís foi rejeitada pelo Spartak Moscovo. O clube russo exige 10 milhões de euros limpos pelo avançado cabo-verdiano e os Dragões não chegaram a esse valor. Segundo o jornal Record, o Porto vai insistir nesta contratação de Zé Luís com uma nova proposta. Os Dragões já chegaram a acordo com o jogador para um contrato de 4 épocas com um salário de 1,5 milhão de euros por ano. Zé Luís aceitou baixar o salário para jogar no Dragão. Falta o acordo entre Futebol Clube do Porto e Spartak Moscovo. Neste momento há bases para que os clubes cheguem a entendimento depois de já haver acordo entre Porto e jogador? Eu acho que sim, eu acho que basta o Futebol Clube do Porto subir um pouco a parada, quer dizer, entre 8 e 10 milhões, é claro que há diferença, não podemos estar aqui a falar de 2 milhões como se não fosse nada, mas não me parece um negócio impossível, pelo contrário, ainda por cima o Futebol Clube do Porto conta com a vontade do jogador, já tem acordo com o jogador. Zé Luís é um jogador que conhece bem Sérgio Conceição, é um jogador pedido por Sérgio Conceição, sabe-se como o Futebol Clube do Porto tem falhado alguns pedidos de Sérgio Conceição ao longo das 2 últimas épocas, não me parece que esteja em condições de falhar muitos mais. Eu acredito que Zé Luís pode chegar ao Dragão. Quem também pode chegar ao Dragão é Gianluigi Buffon, estará a caminho do Porto. Sérgio Conceição já deu indicação à SAD portista que o guarda-redes de 41 anos é a opção prioritária para substituir Iker Casillas na baliza. O Futebol Clube do Porto está disposto a fazer um esforço financeiro para contratar o internacional italiano que recebia 5 milhões de euros limpos por ano no Paris Saint-Germain. Em declarações ao Jornal Record, o agente do guarda-redes confirmou que houve uma abordagem do Futebol Clube do Porto. O salário é o principal entrave para a contratação do guarda-redes italiano. Iker Casillas veio colocar um ponto de ordem em relação ao futuro. É Iker Casillas quem vai anunciar o fim da carreira quando entender que chegou a hora. Depois de terem sido avançadas notícias que davam conta que o guarda-redes vai terminar a carreira e manter-se na estrutura do Futebol Clube do Porto, o espanhol escreveu no Twitter que, e passo a citar, haverá um dia em que terei de me retirar. Deixem-me anunciar essa notícia quando chegar o momento. Por agora, tudo tranquilo. Também fez referência a um tweet de um mês antes que falava numa consulta que tinha tido e que tinha corrido bem e que isso sim era uma grande notícia na altura que queria partilhar com todos. Casillas depois vem reafirmar esta mensagem de que será ele próprio a anunciar quando vai terminar a carreira. Esta hipótese de Buffon e esta investida por Buffon também já mostra que Casillas já não conta para o Porto? Não é, já não conta como guarda-redes. Isto como guarda-redes para a estrutura conta como guarda-redes e por motivos obviamente alheios
ao Futebol Clube do Porto e apenas de saúde. Tudo isto é normal ser veiculado que Casillas vai deixar de jogar futebol e é normal Casillas querer ser ele a dar essa notícia. Agora parece-me mais ou menos evidente que Casillas não pode continuar a jogar. Acho que seria um risco muito grande e acredito que já fez saber isso não só ao seu empresário como à estrutura do Futebol Clube do Porto. O interesse em Buffon é um interesse muito interessante porque parecendo é um jogador obviamente em final de carreira, mas eu acho que é um jogador com quem o Futebol Clube do Porto pode fazer algo interessante, que é dar palco a Diogo Costa, que é um jovem guarda-redes de enorme futuro, a quem Sérgio Conceição poderá, por exemplo, dar as taças para jogar e ter Buffon, por exemplo, para fazer o campeonato e a Liga dos Campeões. Vamos ver, seria interessante, diria, para todos os amantes de futebol que Buffon viesse para o futebol português. Continuamos a olhar para o Porto, mas no sentido contrário, Soares está muito perto de deixar o Dragão. Segundo o Jornal Record, o avançado dos Dragões tem em mãos duas propostas, uma de um clube chinês e outra de um clube russo. As negociações estão muito avançadas, mas o Futebol Clube do Porto já fez saber que só deixa os jogadores sair se a proposta for acima dos 30 milhões de euros. No entanto, as condições agradam ao avançado de 28 anos, que poderá ter um salário anual 4 ou 5 vezes superior ao que recebe no Dragão. Por outro lado, o Futebol Clube do Porto desmentiu o negócio de Evander, o médio brasileiro de 21 anos, atua no Midtjylland da Dinamarca. Estava a ser apontado ao Futebol Clube do Porto. Na última época marcou 10 golos em 30 jogos. Depois de meia época emprestado pelo Vasco da Gama, Evander convenceu os dinamarqueses, que pagaram cerca de 1,8 milhões de euros pelo passe do médio em janeiro, mas o Futebol Clube do Porto desmentiu que esta seja uma possibilidade neste mercado de verão. O presidente do Real Madrid confirmou que está a negociar com o Benfica a ida de Raúl de Tomás para a Luz. Segundo o jornal A Bola, Florentino Pérez confirmou as negociações à margem da apresentação de Jovic. Já o diretor-geral do Real Madrid, José Ángel Sánchez, revelou que está a negociar diretamente com Luís Filipe Vieira e que o negócio se pode fazer entre os 20 e os 25 milhões de euros. O Valência também está na corrida pelo avançado e caso os espanhóis cheguem aos valores do Benfica, o Real prefere negociar com os compatriotas. Um exclusivo da CMTV que avançamos nesta edição do mercado. O Benfica tem 20 milhões de euros reservados para gastar num guarda-redes. O Clube da Luz quer garantir um titular para a baliza e por isso está disposto a fazer um investimento que chegue aos 20 milhões de euros, isto juntando a transferência aos salários. Contratar um guarda-redes indiscutível neste verão é considerado prioritário na Luz. Depois da tentativa falhada por Silesen, o Benfica tem em Keylor Navas o alvo que se segue. E está perto de garantir esse alvo. O Benfica, Keylor Navas, está perto da Luz nesta altura. A hipótese de Ruben Dias ser incluído no negócio pelo guarda-redes está também em cima da mesa. O comentador da CMTV, André Ventura, avançou que o Benfica estará disposto a oferecer ao internacional costarricanho um salário entre os 3 e os 4 milhões de euros por época. Navas chegou a ser apontado ao Futebol Clube do Porto, que, entretanto, saiu da corrida pelo guarda-redes de 32 anos. Mais logo, na Ligador, vamos dar-lhe mais novidades sobre o mercado de transferências. Quanto ao programa Mercado, volta amanhã, à mesma hora, um pouco antes das 6. Por hoje, fica por aqui esta edição do Mercado, porque, Sofia Pissarro, boa tarde, é tempo